I begin with a word in English, and the rest is in Italian. But I want to repeat the words from the responsorial psalm. I will sing a new song to the Lord because he has done marvels. And indeed, not just with me, but with all of us, my brother cardinals, as we celebrate this morning, I invite you to recognize the marvels that the Lord has done, the blessings that the Lord continues to pour out upon all of us. Through the ministry of Peter, you have called me to carry that cross and to be blessed with that mission. And I know I can rely on each and every one of you to walk with me as we continue as a church, as a community of friends of Jesus, as believers, to announce the good news, to announce the gospel. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Com essas palavras, Pedro, interrogado juntamente com os outros discípulos pelo Mestre sobre a sua fé nele, expressa, em síntese, o tesouro que a Igreja, por meio da sucessão apostólica, guarda, aprofunda e transmite há 2000 anos. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, ou seja, o único Salvador que revela o rosto do Pai. Nele, Deus, para se tornar próximo e acessível aos homens, revelou-se nos olhos confiantes de uma criança, na mente viva de um jovem, na fisionomia madura de um homem, até aparecer aos seus após a ressurreição com seu corpo glorioso. Mostrou-nos assim um modelo de humanidade santa que todos podemos imitar, juntamente com a promessa de um destino eterno que ultrapassa todos os nossos limites e capacidades. Na sua resposta, Pedro compreende ambas as coisas. O dom de Deus e o caminho a percorrer para se deixar transformar, dimensões inseparáveis da salvação, confiadas à Igreja, para que as anuncie a bem da humanidade. Confiadas a nós, escolhidos por Ele, antes de sermos formados no ventre materno, regenerados na água do batismo e, apesar dos nossos limites e sem mérito nosso, conduzidos até aqui e daqui enviados, para que o Evangelho seja anunciado a toda criatura. E Deus, de modo particular, chamando-me por meio do vosso voto a suceder ao primeiro dos apóstolos, confia-me esse tesouro para que, com a sua ajuda, eu seja seu fiel administrador, em benefício de todo o corpo místico da Igreja, para que ela seja cada vez mais cidade colocada sobre o monte, a arca de salvação que navega sobre as ondas da história, farol que ilumina as noites do mundo. Isso não tanto pela magnificência das suas estruturas ou pela grandiosidade dos seus edifícios, como esses monumentos em que nos encontramos, mas pela santidade dos seus membros, aquele povo que Deus adquiriu, a fim de proclamar as maravilhas daquele que o chamou das trevas para a sua luz admirável. No entanto, antes do diálogo em que Pedro faz sua profissão de fé, há uma outra pergunta. Que dizem os homens, interpela Jesus, que é o Filho do Homem? Não se trata de uma pergunta banal, diz antes respeito, um aspecto importante do nosso ministério, a realidade em que vivemos, com seus limites e potencialidades, suas interrogações,
suas convicções. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Pensando nessa cena, refletindo sobre ela, poderíamos encontrar duas possíveis respostas a essa pergunta e traçar outras tantas atitudes. Em primeiro lugar, a resposta do mundo. Mateus sublinha que o diálogo entre Jesus e os seus sobre a identidade dele tem lugar na belíssima cidade de Cesareia de Filipe, cheia de palácios luxuosos, inserida numa paisagem natural encantadora, no sopé do Hermon, mas também em sede de círculos de poder cruéis e palco de traições e infidelidades. Essa imagem fala-nos de um mundo que considera Jesus uma pessoa totalmente desprovida de importância, quando muito, um personagem curioso capaz de suscitar admiração com a sua maneira invulgar de falar e agir. Por isso, quando a sua presença se tornará incômoda devido aos seus pedidos de honestidade e às exigências morais que invoca, esse mundo não hesitará em rejeitá-lo e eliminá-lo. Depois, há uma outra possível resposta à pergunta de Jesus, a das pessoas comuns. Para elas, o Nazareno não é um charlatão. É um homem justo, é alguém que tem coragem, que fala bem e que diz coisas certas, como outros grandes profetas da história de Israel. Por isso o seguem, pelo menos, enquanto podem fazê-lo sem demasiados riscos ou inconvenientes. Porém, porque essas pessoas o consideram apenas um homem, no momento do perigo, durante a paixão, também elas o abandonam e vão embora desiludidas. Impressiona a atualidade dessas duas atitudes. Com efeito, elas encarnam ideias que poderíamos facilmente encontrar, talvez expressas com uma linguagem diferente, mas essencialmente idênticas, nos lábios de muitos homens e mulheres do nosso tempo. Ainda hoje não faltam contextos em que a fé cristã é considerada uma coisa absurda para pessoas fracas, pouco inteligentes, contextos que, em vez dela, se preferem outras seguranças, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder e o prazer. São ambientes onde não é fácil testemunhar nem anunciar o Evangelho e onde quem acredita se vê ridicularizado, contrastado, desprezado ou, quando muito, suportado e digno de pena. E, no entanto, precisamente por isso, são lugares onde a missão se torna urgente, porque a falta de fé, muitas vezes, traz consigo dramas como a perda do sentido da vida, o esquecimento da misericórdia, a violação, sob as mais dramáticas formas, da dignidade da pessoa, a crise da família e tantas outras feridas das quais a nossa sociedade sofre e não pouco. Ainda hoje, não faltam contextos nos quais Jesus, embora apreciado como homem, é simplesmente reduzido a uma espécie de líder carismático ou super-homem. Isso não apenas entre os não crentes, mas também entre muitos batizados que acabam por viver a este nível num ateísmo prático. Este é o mundo que nos está confiado e no qual, como tantas vezes nos ensinou o Papa Francisco, somos chamados a testemunhar a alegria da fé em Jesus Salvador. Por isso também para nós é essencial repetir: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. É essencial fazê-lo primeiramente na nossa relação pessoal com Ele, no empenho
em percorrer um caminho cotidiano de conversão. Mas depois também, como igreja, vivendo juntos a nossa pertença ao Senhor e levando a todos a sua boa nova. Digo isso, em primeiro lugar, para mim mesmo, como sucessor de Pedro, ao iniciar a minha missão de bispo da igreja que está em Roma, chamada a presidir na caridade a Igreja Universal, segundo a célebre expressão de Santo Inácio de Antioquia. Ele, enquanto era conduzido como prisioneiro a esta cidade, lugar de seu iminente sacrifício, escrevia aos cristãos que aqui se encontravam: então serei verdadeiro discípulo de Jesus quando meu corpo for subtraído à vista do mundo. Se referia ao ser devorado pelas feras no circo, como aconteceu, porém as suas palavras recordam, num sentido mais amplo, um compromisso irrenunciável para quem, na igreja, exerce um ministério de autoridade. Desaparecer para que Cristo permaneça. Fazer-se pequeno para que Ele seja conhecido e glorificado. Gastar-se até ao limite para que a ninguém falte a oportunidade de o conhecer e amar. Que Jesus me dê essa graça hoje e sempre com a ajuda da terna intercessão de Maria, Mãe da Igreja.